Capítulo 4 Síndrome do controle do lar. A maioria das mulheres modernas ri da ideia de que o lugar da mulher é no lar. Ainda assim, muitas mulheres seguem obcecadas com tudo que diz respeito a ele, como é organizado, administrado e como se dão o preparo da comida, a limpeza e os cuidados, nos mínimos detalhes. Só uma marca de detergente serve. Só leite semidesnatado orgânico. No que diz respeito ao lar, muitas mulheres sentem uma necessidade compulsiva de controlar, de garantir que tudo seja feito de um jeito específico, o nosso. Chamo isso de Síndrome do Controle do Lar, ou SCL, e a conheço muito bem. Por quê? Porque eu mesma sofri um caso extremo. Foi mais ou menos assim. Durante o verão de 2007, logo após Kofi completar 1 ano, eu tive que viajar a trabalho, na mesma semana em que Kojo teve que ir a Seattle tratar de um problema familiar. Como eu não podia levar um bebê, concordamos que Kofi iria com Kojo. Ótimo, decisão tomada. Então eu comecei a me transformar na mãe controladora infernal. Devo destacar que antes de seu aniversário de 1 ano, o passaporte do nosso filho já tinha o carimbo de 4 países. Kofi já tinha feito muitas viagens longas, mas nunca sem mim. Eu não conseguia imaginar Kojo cuidando dele corretamente, durante 3 dias sozinho. Por algum motivo, presumi que as tarefas que eu desempenhava tão naturalmente seriam demais para o meu marido. Primeiro, fiz as malas deles, calculando meticulosamente as trocas de fralda para poder incluir o número exato de lenços umedecidos de que precisariam. Fiz o mesmo em relação à comida de Kofi, garantindo que eles levassem a quantidade certa de papinha de maçã e cereais para o voo. Até conferi como estaria o tempo para garantir que ele estaria vestido adequadamente. Então digitei e imprimi 2 cópias das 10 dicas importantes para viajar com Kofi. Uma para a mala, que seria despachada, e outra para bagagem de mão. Itens. Primeiro, troque a fralda de Kofi no banheiro família do aeroporto imediatamente antes de embarcar para que só precise trocá-la uma vez na viagem, porque o trocador no avião é pequeno e ruim de usar. 2. Durante o voo, mantenha Kofi entretido e em silêncio, oferecendo a ele um brinquedo por vez. 3. Quando Kofi ficar sonolento e inquieto no avião, deixe que ele se movimente no seu colo o quanto for necessário, mas evite deixar que ele ande pelo avião, pois vai ser difícil fazê-lo ficar no colo de novo. 4. Ofereça lanchinhos com frequência durante o voo, para que, caso perca uma refeição, ele não fique agitado. 5. Pode oferecer leite, mas evite abrir caixas de suco no avião, pois são ruins de guardar se ele não beber tudo. 6. Tente garantir que Kofi tire pelo menos uma soneca de 1 hora durante o dia. Vocês dois vão se frustrar se ele ficar cansado. 7. Não se esqueça de alimentá-lo no café da manhã, no almoço e no jantar. Não use sua própria fome para saber quando é hora de comer. Você pode ficar muito mais tempo sem comer do que ele. 8. Lembre-se que Kofi está acostumado ao nosso horário padrão. Tente fazê-lo dormir o mais cedo possível para compensar a mudança de fuso horário. Não se preocupe em fazê-lo se acostumar com o horário de Seattle. 9. Nunca o acorde quando ele estiver dormindo durante a viagem. Sua rotina vai ser tão impactada que ele precisa de cada segundo do sono. 10. Divirtam-se. Ele é um ótimo menino e vai se adaptar sozinho a praticamente qualquer situação. Eu chamei de 10 dicas, mas a lista está mais para 10 mandamentos. E mostro o quanto eu era rígida quanto ao que seria cuidar do nosso filho do jeito certo. Seria difícil para Kojo corresponder aos meus padrões e expectativas, não só quanto a viajar com Kofi, mas, sinceramente, quanto a qualquer coisa. Na época, eu achava que estava ajudando. Achava que meus esforços deixavam a vida de todos mais fácil. Mas hoje vejo nessa lista evidências claras do motivo pelo qual eu me sentia tão esgotada.
Eu estava controlando tantas coisas sozinha porque não confiava que meu marido desse conta de nenhuma delas. Não se esqueça de alimentá-lo no café da manhã, no almoço e no jantar. Por que eu precisava dizer isso ao meu marido? Esse tipo de comportamento é característico de mulheres que têm SCL, como Donald Younger, autor do livro blá 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 blá. Traduzindo, eles podem a imagem e a realidade da paternidade em transformação na matéria, na América. Essa autora observa: muitas mulheres ficam divididas emocionalmente em relação ao que querem. Há muito tempo estão insatisfeitas com o fato dos homens não contribuírem na esfera doméstica. Mas quando os homens participam com frequência, recebem um "você não está fazendo certo", afiado e automático. Numa pesquisa, as mulheres se mostraram tão preocupadas com o fato de que seus maridos não fariam as tarefas como elas queriam, que preferiam delegá-las aos filhos. Pelo menos temos esperança de que as crianças possam aprender a fazer as coisas do jeito certo. O medo de que nossos maridos não façam as coisas com perfeição alimenta nosso SCL e nos deixa ainda mais estressadas. A maior prova da minha insistência em controlar meu lar era um documento que eu chamei de diário de bordo. Uma folha de papel na qual eu pedia que cada pessoa que cuidasse do meu filho anotasse os menores detalhes de sua rotina. Eu pedia que todas as vezes que ele comesse, fizesse xixi, cocô e dormisse fossem registradas a cada dia. Assim como o volume de comida que entrasse e o volume de cocô que saísse. Nosso pediatra pediu que prestássemos atenção nesses indicadores de saúde quando Kofi era recém-nascido. Minha obsessão com os fluidos e sólidos corporais do meu filho 1 ano depois era simples prova de que o SCL tinha atingido o maior pico de todos os tempos. Entre muitas outras coisas, o diário detalhava se Kofi tinha bebido leite do meu peito ou da mamadeira. Um dia, um dos nossos amigos, cuja esposa estava grávida, viu o diário no balcão e perguntou: se o Kofi estava mamando no peito, como você sabe que ele ingeriu exatamente 120 ml? Para mim, a resposta era óbvia. Eu tiro o leite sempre rigorosamente no mesmo horário, respondi. Sei exatamente quanto leite tem nos meus peitos. Eu também sabia mentalmente todas as datas de validade das refeições preparadas que estavam na geladeira. Eu gosto de comida fresca, por isso sempre havia uma variedade de sobras na geladeira, porque eu sempre preferia cozinhar algo fresco. Digamos que eu fizesse bolo de carne segunda, frango frito terça, fajitas quarta. Então, surgisse um evento de trabalho na noite de quinta e eu tivesse que deixar Cojo sozinho em casa. Minha expectativa seria de que ele terminasse o bolo de carne primeiro, porque estaria na geladeira mais tempo. Se eu chegasse em casa e visse que Cojo comeu o frango frito e deixou o bolo de carne, eu perdi a cabeça. Ah, mas eu gostei muito do frango, diria ele, e eu responderia: ah, então você não gostou do bolo de carne? Ele sabia que não deveria dizer mais nada depois disso. Todas as tarefas domésticas, envolvessem Kofi ou não, tinham que ser feitas seguindo esse rigor. As roupas eram dobradas e guardadas ainda quentes da secadora, a louça estava sempre no lava-louça ou guardadas, nunca descansando na pia ou no balcão. A correspondência era sempre aberta no dia em que chegava. As inúteis eram imediatamente colocadas no lixo reciclável. Contas e convites eram colocados em seu lugar devido para serem resolvidos em tempo hábil. O chão era lavado, esfregado e aspirado no início das manhãs de sábado. Todos os cabides do armário deviam estar na mesma direção. Presentes de casamento e chá de bebê eram comprados no minuto em que eu soubesse onde o casal fez a lista. Macarrão com queijo, só o feito em casa e assado no forno. E eu nem vou começar a falar sobre a rotina de banho e de sono de Kofi. Admito que eu era um caso extremo, mas mesmo mulheres que talvez não sejam tão obcecadas como eu era com a limpeza e organização da casa, acabam, ao ter um filho, passando horas incontáveis fazendo tarefas que não se sentem à vontade para delegar aos maridos. Whitney, profissional do livro E Mãe de Primeira Viagem, não se importa nem um pouco se a roupa da família ficar na secadora por uma semana, ou se tiver que comer num prato sujo.
mas diz que a família nunca saiu de casa ou chegou a algum lugar pontualmente durante o primeiro ano da sua filha. Por que não? Eu perguntei. Bom, meu marido estava sempre pronto para sair na hora em que havíamos combinado. Muitas vezes ele ficava sentado perto da porta já com os sapatos e o casaco esperando por mim. Mas eu estava sempre correndo para guardar os lanchinhos, as fraldas da minha filha, ou trocando sua roupa, ou me apressando para ficar pronta. Por que seu marido não vestia sua filha ou organizava os lanchinhos? Eu sempre tinha na cabeça uma roupa certa, que queria que ela vestisse, e talvez eu achasse que ele não levaria as coisas certas. Ele não sabe o que sua filha come? Claro que sabe. Eu devia ter deixado que ele ajudasse a guardar as coisas dela. Sempre achei que as coisas seriam feitas exatamente do jeito que eu queria se eu mesma fizesse. Como essa conversa ilustra, a maioria das mulheres tem pelo menos uma coisa que muitas vezes, irracionalmente, sente a necessidade de controlar. Ainda que essa coisa não seja uma casa meticulosa ou uma refeição caseira. Na época, associei o SCL ao meu desejo de sucesso. Eu queria que as coisas fossem feitas com perfeição porque queria ser a melhor. Há alguns anos eu estava conversando sobre estratégias organizacionais com uma de minhas colegas, Cindy. Estava defendendo uma das doutrinas da Tiffany. Para alcançar sua missão, escolha a estratégia que você executa melhor do que ninguém. Quero que a gente tenha certeza absoluta daquilo que podemos fazer melhor. E que a gente faça exatamente isso, eu disse a Cindy. Nunca vou esquecer o que ela respondeu. Tiffany, ser a melhor ou o melhor não é objetivo de todo mundo. Pensei no que ela disse durante dias. Mas mesmo assim não consegui entender. Que tipo de pessoa não quer ser a melhor? O fato de eu ainda estar pensando sobre esse comentário indica o quanto meu SCL era profundo. A ânsia de ser bem-sucedida se transformou numa ânsia por perfeição em todas as áreas da minha vida. Ninguém me encontraria morta com o esmalte descascado e com roupas amassadas. Essas coisas eram um sinal de preguiça na minha cabeça. Meu sutiã e minha calcinha tinham que combinar. O que fez com que muitas vezes eu lavasse roupas íntimas de manhã bem cedo e saísse de casa com elas úmidas. Eu não só era sempre pontual, eu não conseguia entender como as outras pessoas conseguiam chegar atrasadas. Ninguém debaixo do meu teto podia ter pele seca. Uma vez, no restaurante, eu usei manteiga para hidratar um pedaço do rosto do meu filho. Minha versão da SCL pode ter sido extrema, mas todos os níveis variáveis de querer controlar as coisas afetam nossa vida. Essa verdade foi recentemente retratada num episódio da série Blackish. Na série, Rainbow Jolson é médica, tem 4 filhos e fica feliz quando o seu marido, Dre, aceita tomar conta da administração do lar por uma semana para que ela tenha um descanso muito necessário. Não passam nem 24 horas antes que seu SCL entre em cena, fazendo com que Rainbow ligue para o hospital enlouquecida para explicar que vai se atrasar para uma cirurgia porque está no meio de uma emergência. Dri foi fazer compras e guardou tudo no lugar errado, incluindo um pacote de salgadinhos na geladeira. Deixando de lado as mensagens que o episódio parece estar passando sobre a capacidade de um homem de realizar as tarefas do lar, mensagens que implícita ou explicitamente fazem com que as mulheres continuem se sentindo responsáveis por essas tarefas, a série revela que a perfeição pode ser um vício que resulta num comportamento danoso. Como a Rainbow fictícia, eu descobri que era difícil manter o controle de tantos detalhes e avançar na minha carreira. Mas como abrir mão? É difícil abandonar o poder, mesmo quando se trata de um poder que você nunca pediu. A síndrome do controle do lar ajuda a explicar por que mulheres que desejam que seus maridos façam mais em casa e se beneficiariam com isso, muitas vezes têm dificuldade de deixar que eles realmente participem. É abastecida em parte por uma relutância em abdicar do único lugar onde a autoridade feminina é inquestionável. Em casa, as mulheres têm um poder enorme. Nos Estados Unidos, as mulheres controlam 73% das despesas do lar. Esse domínio, no entanto, é um fenômeno histórico recente.
Antes da Revolução Industrial, não havia distinção entre o trabalho público fora do lar e o trabalho privado dentro dele. Homens e mulheres viviam e trabalhavam em casa. O fato dos homens saírem para trabalhar nas fábricas exigiu o surgimento da domesticidade moderna das mulheres, já que alguém precisava cuidar das refeições, da limpeza e das crianças. Agora, quase 200 anos de experiência no cuidado do lar, atrelados à crença dominante de que as mulheres estão destinadas a ele, nos transformaram em especialistas. Nosso jeito de fazer as coisas nos foi passado por gerações de mulheres que vieram antes de nós e pela cultura como um todo.